Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, José Leone. Como é que Boa está? noite, tudo bem, Eduardo? Tudo jóia e você? Tudo certo? Que Tudo bom. bem, graças a Deus, tudo certo. Bom, primeiro, um privilégio. Boa noite, Lucas, pessoal aqui no chat. Primeiro aqui é um privilégio ter a tua participação aqui conosco, né? Assim, muito obrigado. Eu estive conversando com o professor Roy também há uns 15 dias atrás, conversei com ele, Sim, citou, né, mandou um super abraço. Então, muito obrigado aí pela tua participação, disponibilidade em trazer um assunto aí tão importante para os nossos temas. Boa noite a todo mundo aqui que está acompanhando a gente. O pessoal vai chegando aqui, né? Geralmente a gente tem aqui uma média de participação de 50 pessoas, então a turma vai se acomodando, vai certo. chegando. Tá? Chat liberado para trocarem, para fazerem pergunta, mandarem questionamento, levantar a mão, ter interação. Eu vou ficar aqui acompanhando o chat também e a gente vai trocando aqui. E um tema super relevante que faz conexão com várias das nossas turmas aqui de pós, de MBA Bank, que tem interfaces aqui. A gente vai trocando ao longo aqui da apresentação. Eu vou trazendo aqui alguns pontos de observação aqui do nosso lado, tá? Mas a bola está contigo, seja muito bem-vindo e vamos em frente. Perfeito, Eduardo. Primeiro, eu que agradeço. Obrigado a todos que estão conectados ouvindo essa aula. Agradeço também à FIA, obviamente, ao professor Roy, com quem eu tive aula não só na graduação, na USP, mas também no mestrado. Então, parceiro de longa data. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Vocês avisam, por gentileza, se vocês estão vendo, tá? Só um segundo. Share. Tá subindo. Perfeito. Ainda não, mas tá caminhando. Perfeito. Foi. Bom, então só para me apresentar, pessoal, eu sou Managing Director da Money Minds Partners, que é uma assessoria financeira estratégica cujo objetivo é gerar valor para empresas e startups por meio de fusões, aquisições, captações, investimentos e parcerias, tá bom? Então hoje a aula é para a gente trazer um pouquinho sobre o contexto de M&A, né, fusões e aquisições, a sigla de fusões e aquisições, ou captações aplicável a esse público, que são as pequenas e médias empresas no Brasil, tá bom? E para começar, que é o meu próximo slide, vocês têm ideia quantas PMEs existem no Brasil? Alguém quer dar um chute? Eduardo, Chat aberto para darem um chute aí ou no microfone, mas olha, quantas empresas tem no Brasil e quantas são eu PME? Pessoal, esse é o primeiro acho que desafio. a grande maioria, eu falaria que é a maioria entre os níveis. Então, não faço ideia, mas é mais ou menos Não faz que ideia? dá um parâmetro pra gente. Tá bom, vamos lá. Agora ficou mais fácil, né, pessoal? Então, no Brasil, esse dado é de abril, tá bom? A fonte é o mapa de empresas do GovBR. Para quem não conhece, ó, Israel acertou em 25 milhões de empresas, passou muito perto. Então a gente teve, Aí, ó. fechou o mês de abril desse ano, 2025, com 23,2 milhões de CNPJs ativos, ou seja, essa é a quantidade de empresas que nós temos no Brasil, tá bom? E aqui a gente traz uma classificação, um breakdown, um recorte de um percentual que está no topo da pirâmide, ou seja, as grandes empresas. Ali eu estou pegando basicamente SAs, tá bom? Que são empresas, sociedades anônimas, não necessariamente sociedades anônimas de capital aberto. Existem os SAs abertas e SAs fechadas. SAs abertas hoje no Brasil são em torno de 400 e tem uma série de outras SAs que são companhias fechadas. Então a gente está falando aí de 1% desses 23 milhões de empresas, ou seja, 230 mil empresas, são classificadas como as empresas grandes. No meio da pirâmide, a gente tem as PMEs, as pequenas e médias empresas, que são 45% desse volume. Então, ali próximo, é um pouco acima de 10 milhões de empresas. E, por fim, as microempresas, no caso, 54%, mais de 12 milhões de microempresas. Esse recorte é exclusivamente falando do MEI, do microempreendedor individual, tá bom? Então, se você for Uhum. dividir em três grandes quadrantes, pequenas, grandes, PMEs e microempresas, esse é o recorte que a gente tem. Então, vamos focar nas PMEs, tá bom? Que é esse universo ali de 45% das empresas no Brasil, ou seja, mais ou menos 10 milhões e meio de empresas, tá bom? Então, passando aqui, pessoal, ou mais uma pergunta. Eu gosto de fazer perguntas, viu, Eduardo? Então, quais são os Vamos principais lá. desafios do M&A e das captações? Obviamente aplicável principalmente às pequenas e médias empresas, tá bom?
que vocês imaginem. Então, tem uma série de desafios. Alguém quer chutar? Colocar no chat? Fiquem à Eu vontade. acho que a parte da organização, da estrutura, né? Partindo aqui do princípio que às vezes as empresas elas começaram ali, por exemplo, meio familiar e nem todas Isso. elas alcançam uma estrutura, né, do tipo ali Renner, Ehring, né, Aham. nessa Uhum. situação. Eu chutaria por ali, né? Acho que essas são as principais dificuldades. Perfeito, Eduardo. Tá, exatamente por aí, tá? Então, se a gente for pegar quais são as principais dificuldades, ou seja, os desafios dessas empresas, a gente está falando, principalmente aplicável tanto ao comprador quanto ao vendedor, tá? Quando a gente fala de fusão e aquisição. Primeiro, definir as Uhum, estratégias e os objetivos de longo prazo, tá? Então, basicamente, a empresa ela tem que responder três perguntas: de onde ela veio, onde ela está e para onde ela vai. E essas perguntas vão definir exatamente qual é o objetivo, qual é a estratégia a ser tomada. Então, ou seja, você pode, por exemplo, buscar um comprador estratégico, você pode, por exemplo, internacionalizar a companhia, ou seja, ser um veículo de entrada de um grande concorrente no Brasil, se você for um operador local, uma empresa local, uma PME local, entre outras coisas, uhum. né? Então, você definir para onde a companhia quer ir, eu acho que esse é o principal passo e o maior desafio. Segundo, Eduardo, que tem muito a ver com o que você colocou, é monitorar as métricas, tanto financeiras quanto operacionais. Então, esse aqui é um passo fundamental para fazer o acompanhamento da estratégia. Então, por exemplo, identificar as receitas mensais, a lucratividade por tipo de produto, por unidade de negócio, dados de volumetria. Então, por exemplo, estou falando no mercado financeiro, volume de Uhum. operações, número de operações, ou seja, ter esse acompanhamento e criar um histórico longo que vai te ajudar a tomar umas decisões estratégicas corretas que estão linkadas ao ponto um. Depois, pessoal, o próximo é criar um valor sustentável para as corporações. Então, ela desenvolver um produto que seja perene, que seja um produto que vai durar para sempre, um produto que vai durar, ou seja, um longo período de tempo, e que essa companhia tenha uma sustentabilidade, tenha uma rentabilidade que seja também constante, para ela não ter nenhum tipo de soluço, tá bom? E, por fim, aliar a expectativa do valuation, do valor da empresa. Então, quando a gente entra numa negociação de compra e de venda de empresas, para fechar negócio é muito simples. É só o comprador querer pagar o que o vendedor pediu, tá bom? Uhum. Mas para isso, você pode levar 1, 2, 3, 5, 10 anos para que você chegue num consenso com relação à precificação, com relação à expectativa de valor, tanto do comprador quanto do vendedor. E para isso, os assessores, a Money Minds, entre outras boutiques de M&A, ela tem um trabalho fundamental em mapear a sinergia, explicar da forma correta o que é a empresa hoje, como que a empresa se tornaria no futuro, plugada num grande grupo ou num grupo concorrente. Então, esse é o papel fundamental, tá bom? Podemos passar, Eduardo? Podemos, podemos. O Thiago ele tinha citado aqui um dos parâmetros, né, como Ah, gestão das informações, né, para perfeito, algumas das possíveis dificuldades ali também citando em cima disso, né? Acho que aqui perfeito. Esse, talvez no ponto de transformar até informações em dados relevantes para o negócio, né? exatamente. Esse ponto que ele citou, para mim, ele interage tanto com o item um quanto com o item 2. Né? Então, você tem informações e subsídios que vão te ajudar num direcionamento estratégico de longo prazo, tá bom? Obrigado Show. pelo comentário, pessoal. Aqui eu trago uma frase famosa do grande cidadão, o grande senhor que se aposentou essa semana, Warren Acabou de se Buffett. aposentar. Acabou de se aposentar, Trabalhou exatamente. Depois de pouco, né? 60 anos. 60 anos trabalhando. Então, ele anunciou a aposentadoria nessa semana, no evento de 60 anos da Berkshire Hathaway, que é talvez a maior empresa de investimentos do mundo. Então, o Buffett, ele define que é muito melhor você comprar uma companhia maravilhosa a um preço justo do que uma companhia justa a um preço maravilhoso. Tá? O que que ele está falando aqui, pessoal? Ele volta no último ponto que eu comentei, que é justamente do valuation. Então, é melhor você pagar um pouco mais por uma empresa que é perene, que tem sustentabilidade, que tenha as contas em ordem, tenha lucratividade, do que pagar uma barganha, pagar um preço muito baixo, né, por uma companhia que não tem esses mesmos direcionadores, esse mesmo viés de longo prazo, tá bom? Então, essa aqui é uma frase Uhum. bastante importante
do Warren Buffett, é uma lição que ele deu para os investidores a nível global. Aqui, Leone, tem o Israel, ele faz um comentário, ele traz uma pergunta no seguinte sentido, né? Acho que até nessa Aham. questão que a gente estava falando, ele pergunta assim, olha, como que se encaixa nesse contexto inicial de avaliar, né, o primeiro item, a situação atual, contingências e preparação para um possível due diligence, ou Bom. a segunda pergunta, né? Avaliar a questão do dinheiro da mesa, né? Onde possa se ter uma visão de equity, trabalhar uma evolução para uma venda mais assertiva, um pouco mais de prazo, mais à frente, e isso dentro da flexibilidade ali do vendedor, né? Como que você avalia esses dois pontos? Perfeito. A gente vai chegar lá, pessoal, a hora que eu detalhar um pouquinho sobre o fluxo do M&A, ou seja, quais são as etapas do M&A, eu vou falar bastante sobre isso, tá bom? Show. Então, aguarde uns minutinhos que a gente vai entrar nesses pontos de diligência, valuation, que são muito relevantes e muito importantes, tá joia? Bom, seguindo um Ótimo. pouquinho, pessoal. Então, antes de definir o preço justo, quais são as etapas do M&A? É justamente o ponto que ele endereçou, tá bom? Então, aqui tem um funil, pessoal, bastante resumido, tá bom? Do que são as etapas do M&A. Se vocês olharem na literatura, ou seja, estudando um pouquinho o que é o M&A, vocês podem encontrar 5, 6, 7, às vezes até 8 etapas, mas eu gosto de resumir o M&A em 5 etapas que estão nesse funil, tá bom? A primeira etapa é de originação. Então, por exemplo, se você é um vendedor, você primeiro tem que identificar os potenciais compradores e vice-versa. Então, se você é um comprador, você tem que identificar os potenciais vendedores, tá bom? Quando a gente trabalha junto do comprador, a gente trata isso como uma assessoria buy side, ou seja, estou do lado do comprador. Quando a gente trabalha com os vendedores, a gente trata como uma assessoria sell side. Então, essa é a primeira etapa, originação. Quem são os players que têm caixa, têm capacidade, têm um histórico de transações que a gente pode abordar tanto para uma compra quanto para uma venda? Depois a gente passa para o segundo ponto, que é a troca de informações e a avaliação da companhia. Então, ali, a gente monta os materiais, apresenta para potenciais compradores, né, ou para os vendedores, e dentro desses materiais a gente tem o teaser, a gente tem também um pitch deck, tem um resumo dentro desses materiais das demonstrações financeiras, dos dados operacionais, dados de mercado, quem são os sócios, ou seja, um documento bastante completo que a gente compartilha com o pessoal ali da originação, com os potenciais investidores, potenciais compradores, que vão dar subsídios para eles efetuarem a avaliação, fazerem o valuation da companhia. Bom, feito o valuation da companhia, feita essa troca de informações, aqui a originação, pessoal, geralmente dura 2, 3 meses, tá bom? Então, esse é um pouquinho do Uhum. timing dessa originação. A avaliação, por aí também, 2, 3 meses, pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, mas é por aí também. Depois a gente chega na fase de proposta, que está aqui no meio do slide. Ali a gente está falando ainda numa proposta que é uma proposta não vinculante, tá bom? Então ela pode ser uma NBO, que é a sigla de Non-Binding Offering, ou seja, uma oferta não vinculante, pode ser uma carta de intenções, um term sheet. E a partir dessa proposta que a gente inicia as negociações para chegar num acordo, né, nesse acordo não vinculante, que é assinado pelas duas partes, tanto a parte compradora quanto a parte vendedora, tá bom? Depois, feito isso, a gente inicia uma due diligence. Então, a partir dali, vai ser explorado tanto se você tiver na ponta vendedora, o comprador vai fazer uma análise profunda da contabilidade da empresa, da área fiscal, trabalhista, legal, comercial, operacional. Se for uma empresa de tecnologia, ela vai fazer também uma due diligence do software, do sistema, da tecnologia. Ou seja, aqui é uma frente também que dura mais ou menos 2, 3 meses, tá bom? A due diligence. Focando principalmente no contábil, na área parte de contratos, certidões, se tem algum tipo de contingência, quantificação dessa contingência, ou seja, é um trabalho, uma etapa fundamental em qualquer transação, tá bom? E a Que esteja pergunta que o, envolvendo. que o que o nosso colega fez entra aí, né? Nessa etapa dessa Exato, avaliação, desses processos, ele entra aqui. exatamente. Daí, o que que a due diligence olha, pessoal? Ela vai olhar pelo menos os últimos 5 anos da empresa, como que a empresa evoluiu, se ela tem algum tipo de problema, como que ela resolveu esse problema, se esse problema ainda está aberto, se esse problema está aumentando, se esse problema está reduzindo. Então, esse é um pouquinho da análise da due diligence, tá bom? Depois, a última etapa, em verdinho ali embaixo, é o SC, que é o signing barra closing, ou seja, assinatura e fechamento, que podem ou não ser simultâneos, tá bom? Então, ali já é Uhum. negociado um contrato vinculante, um contrato definitivo, a sigla SPA
Sales and Purchase Agreement, então é o contrato de compra e venda em inglês. E os anexos, enfim, já é definido nesse momento, como que vai ser feita a integração, como que vai ser feita a transferência dos recursos, quem vai receber, como vai receber, se ele vai receber à vista, se ele vai receber parcelado, se ele tem um pagamento vinculado a metas, né, que a gente conhece, como earn-out, ou seja, um pagamento futuro vinculado a desempenho. Então, aqui a gente passa para o contrato definitivo. Então, para fazer todo esse funil, pessoal, o prazo médio dessas transações varia entre 9 e 12 meses, tá bom? Então, 2, 3 meses de originação, avaliação também, 2, 3 meses, 1 mês para fazer a proposta, due diligence mais uns 2, 3 meses, e assinatura e fechamento mais no máximo 2 meses também, tá bom? Então, esse é um pouquinho do fluxo do M&A. Em um slide é muito simples, mas dá muito mais trabalho do que aqui está mostrando, Aqui, tá joia? aqui você tinha comentado, Leone, você falou assim, é importante daquelas 4 etapas que você citou, importante a gente Isso, mapear sinergias, né? perfeito. E aí aqui eu trago duas perguntas. Eu acho que essa mapear sinergia ela pode se encaixar ali no processo do valuation, né? Porque você tem o Sim, valuation da empresa puro simplesmente, né? Agora, quando você isso. está do lado do comprador, fazendo essa análise para o comprador, é, vocês avaliam também o valuation daquilo que pode potencializar aquele negócio na mão do comprador, né? Se torna um segundo Exato. valuation do que pode trazer justamente a sinergia. É um pouco disso? É exatamente isso, Eduardo. Então a gente tem o valuation, ou melhor, a gente tem as projeções as is. O que que é o as is? A projeção da companhia se ela continuar sozinha, né? Se ela não tiver sido incorporada por uma empresa maior, por exemplo. E a gente também desenha e estima um resultado pro forma, ou seja, um resultado combinado, já com as sinergias, já com a redução de custo, redução de despesas. Muitas vezes você tem também uma sinergia em receita, ou seja, você tem crescimento de receita, entrada em novos mercados, cross-sell, ou seja, venda cruzada nas duas bases, da comprador e do vendedor. Então, tudo isso o assessor mapeia e estima, tá bom? Claro que também o comprador, né, se a gente estiver trabalhando no sell side, se eu estiver trabalhando com o vendedor, o comprador também vai fazer a conta dele. E daí, obviamente, a gente vai Uhum. mostrar eventuais ajustes que sejam necessários, tá bom? Falar, não, Sim. peraí, não é bem isso. Você pode também ter, por exemplo, um ganho tributário, uma redução de alíquota de imposto. Tudo isso é feito pelo assessor junto com os compradores e os vendedores. É feito a quatro mãos, tá joia? Nessa parte que você citou, assim, tem um cliente que ele estava num processo, ele comentou, assim, poxa, tinha um processo aqui, uma transação, só que o nosso múltiplo estava muito baixo. A gente quer chegar no múltiplo X, aumentar, para aí sim ter, né, uma venda melhor, né, dentro dessa Aham, proposta, perfeito. né? Acho que é um pouco disso também, né? Exatamente. O múltiplo, Eduardo, quando eu for falar especificamente de valuation, o múltiplo ele é uma consequência do valuation, tá bom? Ele nunca é a causa, né? Uhum. Então você faz todas as contas, normalmente a gente usa fluxo de caixa descontado para fazer esse tipo de análise. E a consequência dessa avaliação que é mais robusta, mais reconhecida, é você transformar isso em múltiplo, tá bom? Ele sempre vai ser uma consequência do Show. valuation, nunca a causa do valuation. Boa. Boa, vamos lá então, pessoal. Tem bastante coisa para a gente falar ainda. Então, o que que motiva o M&A? Então, na perspectiva do comprador. Então, são bastante óbvias, né, as respostas. Então, primeiro, o comprador pode querer ganhar mercado. Então, por exemplo, um exemplo muito simples. Eu tenho uma empresa que opera em São Paulo, ela não tem operação no Nordeste ou no Sul. O que que ela pode fazer? Ela pode criar do zero uma empresa, uma filial nessas regiões, né, que eu comentei, ou adquirir um participante que já está consolidado, já tem a carteira de clientes, já tem receita. Então, ele ganha muito, ele acelera muito o crescimento dele em outros mercados via aquisição. Tá? Esse é um modo. O segundo modo é acessar novos canais. Então, eu comentei, por exemplo, da geografia, mas, por exemplo, ele pode entrar em outros segmentos, outro nicho. Então, por exemplo, se você tem uma montadora de carros, ela pode comprar um fornecedor de peças. Então, ela está entrando num novo canal. Ela está verticalizando a estrutura dela, a operação dela. Você tem uma empresa que é um banco, uma instituição financeira, que constitui uma seguradora. A mesma coisa, ela está diversificando, está entrando num novo canal, num novo segmento de atuação dentro do mercado financeiro, que não é a concessão de crédito. Então, esses são os exemplos mais óbvios. O terceiro ponto aqui é capturar sinergia.
que a gente já comentou bastante. Então, você junta duas partes, podem ser concorrentes, inclusive. Quando você faz isso, você tem o que a gente chama de overhead, ou seja, você tem áreas, que estão duplicadas. Normalmente são área financeira, área de RH, marketing, comercial, entre outras, tá? As áreas não operacionais, né, as áreas administrativas, ali você tem uma sinergia muito grande, tá? Podendo chegar à redução de custo. Eu já vi redução de custo de 70%, 80%, por redução, dessas áreas administrativas que eu comentei. Quarto ponto, pessoal, adquirir tecnologias novas ou know-how novo. Então, aqui tem duas formas de você fazer. Você incorpora, compra uma empresa, faz aquisição de 100% de uma empresa, que é uma empresa recente, uma empresa nova, ou você pode fazer um aporte nessa empresa, ou seja, você se torna não comprador, investidor, controlador dessa empresa, dessa startup, mas você pode se tornar um investidor minoritário, que vai trazer para dentro de casa a expertise que essa startup, essa empresa nascente surgiu. Para startups, tem uma pergunta aqui do Israel: qual que é a melhor metodologia para quem está iniciando? É você buscar um investidor minoritário, tá bom, Israel? Então, você fazer uma rodada de captação, trazer um investidor minoritário que faça sentido, que tenha relação com o segmento em que você atua, que vai se aproveitar da sua tecnologia, e por outro lado, você vai se aproveitar da expertise, da posição consolidada desse grande player, tá bom? E por último, a eliminação da concorrência. Então, você pode, por exemplo, comprar um concorrente, que está afetando o mercado, está impactando o mercado, trabalhando, por exemplo, com preços muito baixos, ou seja, ele está destruindo o valor para todo o setor, para todo o ecossistema. Então, para isso, você compra um concorrente, adquire participação de mercado na compra desse concorrente e reduz, obviamente, a pressão competitiva, tá bom? Zé, eu vou chegar lá, tá? Metodologia de valuation para startups, eu chego lá, tá bom? Bom, passando aqui, pessoal, motivações para M&A, comprador, alguma dúvida? Podemos passar, Eduardo? Podemos, vamos em frente. Não, maravilha. E também tem as perspectivas para o vendedor. Então, o vendedor, obviamente, também tem as motivações dele para fazer a venda. Eu acho que a principal motivo e razão para o vendedor alienar a sua participação é monetizar a parte dele, né? Ter liquidez, nesse patrimônio, que é um patrimônio muitas vezes bastante valioso, né? Então, o pessoal sempre brinca comigo: poxa, mas investir em ação é muito arriscado, né? Então, você vai criar lá uma carteira de ações, tem 5, 10 ações, mas, poxa, pensa no empreendedor, o cara que constitui uma empresa e 95% do patrimônio dele é a empresa. Então, isso é risco, entendeu, pessoal? O cara tem um único ativo que não tem liquidez, ele tem que achar um comprador, etc. Vai vender a empresa dele por milhões de reais, mas para isso ele tem que ter um preparo, ele tem que ter preparado a empresa dele para efetuar esse processo de venda, né? Trazer toda essa liquidez que a gente vê e observa em diversas transações que são divulgadas, tá bom? Mas pode ter outros motivos secundários, como, por exemplo, buscar um parceiro estratégico, ele traz um player que vai ajudar ele no crescimento, entrar em novo mercado, explorar em conjunto a carteira de clientes, explorar a marca que foi constituída. Ou seja, ele também tem essa motivação de ter um parceiro estratégico que vai ajudar ele, a dar seguimento à companhia depois de um processo de venda. O terceiro ponto aqui é a saída planejada, então executar o plano de sucessão, ou seja, você tira os sócios, mas obviamente reformula o quadro de executivos que vão dar sequência, vão perenizar a companhia que foi criada e foi gerida durante muito tempo, normalmente pelo sócio fundador, tá bom? O quarto ponto aqui, ganhar escala e estrutura. Então, tem um pouquinho a ver com as sinergias que eu comentei no slide anterior. Então, ele vai aproveitar a estrutura do comprador, seja a área financeira, a área de marketing, comercial, e vai combinar as forças dessas duas empresas. Então, isso também é muito positivo para o vendedor. E, por fim, que eu também já comentei, é mitigar e reduzir risco, né? Então, ele está exposto a um patrimônio que muitas vezes vale milhões de reais, e ele está, com o processo de venda, ele está reduzindo a exposição a esse ativo. Então, ele está diversificando os recursos dele, colocando esse dinheiro no banco ou investindo em outras empresas. Por fim, enfim, ele está renovando, reciclando aquele capital que foi colocado na empresa, pelo controlador ou pelo investidor. Joia, Eduardo? Joia. Perfeito, pessoal. Então, quais são as formas,
de as PMS se prepararem para o M&A. Então, comentei que é muito importante ter uma preparação prévia. Então, a empresa geralmente ela não é vendida do dia para a noite, é um processo longo, que demora aí entre 9 meses e um ano, que eu comentei para vocês, tá? Mas, obviamente, isso é uma média. Pode durar 2, 3, pode durar muito mais. O processo pode ser muito mais longo. E para isso é fundamental, primeiro, ter organização financeira. Então, ter a comprovação das receitas, ter os dados contábeis, as demonstrações financeiras claras, detalhadas, para que qualquer pessoa, qualquer investidor possa fazer essa análise de forma rápida, e também possa entender, compreender tudo que está ali por trás daqueles números, tá bom? Então, para interpretar os números dessas demonstrações financeiras. Depois, o segundo ponto, que já foi citado hoje, pessoal, ter uma governança básica, né? Ter um contrato formalizado, ter os registros societários, ter tudo isso documentado, né? Então, quem são os diretores, eleição, saída de diretor, mudança de sócio, etc. Tudo isso tem que estar devidamente documentado, tá bom? Dado que o comprador, obviamente, ele vai fazer análise desses documentos e você ter isso de forma muito organizada vai ajudar e facilitar para que esse comprador faça uma proposta. Depois, ter os indicadores do dado, são os KPIs que a gente chama, os KPIs definidos, e ter essa documentação também acessível, né? Então, eu já comentei, se você trabalha, se você é uma instituição financeira, poxa, volume de transações, volume de crédito, inadimplência, ou seja, trazer para dentro de casa um controle mensal, ou dependendo da informação, um controle diário dessas informações, e ter isso muito bem documentado, muito bem registrado. Quarto ponto, pessoal, ter uma tese clara, ou seja, você entender quais são os diferenciais competitivos, qual é o potencial de crescimento no mercado que você atua, eh, obviamente, trabalhar para trazer um comprador que, obviamente, tenha uma tese parecida com a sua, né? Com relação ao diferencial competitivo, com relação ao potencial de crescimento também. E o último ponto, para preparação dessas PMS, é você definir o papel dos sócios, depois da transação. Então, planejar essa transação. Então, você pode ter sócios que estejam lá com mais de 60 anos, que queiram se aposentar, tudo bem. Então ali você começa, obviamente, trazendo um sucessor, profissionalizando a empresa, se ela for uma empresa familiar, mas ter bem definido como vai ser o day after, que a gente chama. Então, como vai ser o dia seguinte, depois de feito a compra, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui, pessoal, só para voltar num ponto. Se é recomendado realizar a due diligence do vendedor antes de entrar num processo de venda? Sim, é recomendado que você faça due diligence, tá? Tem escritórios de advocacia, tem auditorias que fazem essa due diligence prévia para facilitar o processo quando entrar um comprador na jogada. Então, você pode fazer essa due diligence, é recomendado que se faça, mas é importante, antes de fazer essa due diligence, fazer essa preparação, tá, Vinícius? Eu acho que se você fizer essa preparação, a due diligence vai ser muito mais fácil e muito menos trabalhosa, tá bom? Tem outra pergunta. Qual a importância da negociação ser conduzida por empresa especializada e não diretamente pelos proprietários? Israel, assim, é importantíssimo, tá? Que isso seja feito por uma empresa especializada. Então, due diligence legal vai ser um escritório de advocacia. A due diligence financeira vai ser uma consultoria barra auditoria que vai fazer isso. Porque a empresa, muitas vezes, ela não sabe. Ela está lá no dia a dia dela, querendo produzir, querendo vender, querendo contratar gente, demitir, enfim. Ela tem o negócio dela. E esse tipo de análise, ela é muito específica. Então, muitas vezes, o vendedor, ele não tem conhecimento do potencial de contingência que ele tem, dos riscos que tem dentro da companhia. Então, por isso, ele tem que trazer sim alguém externo, tá bom? Isso normalmente é feito pelo comprador, ele paga uma assessoria legal, uma assessoria contábil, financeira, trabalhista, etc., para que faça essa due diligence na companhia vendedora, tá bom? E, obviamente, a organização é fundamental nesses pontos, tá? Então, por isso que a importância desse slide 10 como um todo. Bom, seguindo, pessoal, o que impacta num processo de venda? Então, você tem, obviamente, os fatores internos, que são relevantes. Um dos fatores internos super relevantes é a aderência da estratégia. Então, poxa, o negócio atual e o futuro estão alinhados com os objetivos, né? Então, comprador e vendedor, eles vão brigar, vai dar problema essa fusão? A gente já viu alguns casos de insucesso em fusões, em aquisições, justamente porque não existia um alinhamento estratégico. Um caso emblemático talvez seja Daimler-Benz, né? Então, a Daimler americana e a Mercedes-Benz europeia, alemã.
Ali teve um problema de cultura e a transação, enfim, foi desfeita. Depois de alguns anos, a transação, a fusão dessas duas empresas foi desfeita, porque a estratégia e a cultura das empresas era muito divergente. Segundo ponto, pessoal, o grau de preparação. Então, é o que eu estou falando desde o começo, né, Eduardo? Então, a preparação é Hum. fundamental, tá? Como é que está a estrutura operacional, financeira, jurídica? Eles estão adequados? A empresa está preparada para entrar num processo de venda, tá? Então, a preparação, que é o que está no slide anterior, ela é fundamental nesse ponto, é um fator interno relevante. Terceiro Acho que aqui ponto, o até alinhamento. responde um pouco da pergunta, desculpa te cortar aqui, da pergunta que o Isau acabou de Imagina, fazer, né? A importância da negociação ser conduzida por uma empresa especializada e não diretamente pelos proprietários, né? Então, com a exato. ajuda ali do intermediário, vamos colocar assim, né? Você consegue ganhar muito mais nesse sentido de preparação, porque já está mais alinhado, né? Assim, já está no skill aqui de fazer esse deal, né? Perfeito. É isso mesmo, Eduardo. E o terceiro ponto aqui de fator interno relevante é o alinhamento entre os sócios, tá? Tanto sócio comprador e vendedor, quanto sócios de uma companhia, da vendedora. Às vezes tem sócio que quer vender, tem um sócio da mesma empresa que não quer vender. Então, eles estarem alinhados e falam assim, poxa, pela perenidade da companhia, para que a companhia continue sendo relevante no negócio que ela criou, vamos todos vender. Acho que é o momento de todos darem saída. Então, o alinhamento não só entre comprador e vendedor, como também um alinhamento interno. Também a governança e time, que é o penúltimo item aqui. Se a aquisição vai permitir uma evolução de governança da equipe, do processo decisório, da estrutura executiva da companhia. Então, isso também é muito relevante no pós-deal. E, por fim, a geração de valor. Se tem clareza de que essa integração, essa combinação entre duas empresas vai gerar sinergia e vai ser importante para gerar retornos de longo prazo, que é o objetivo final de toda a companhia, né? Não só dos compradores e vendedores, mas, enfim, toda a companhia é constituída justamente para isso, para gerar valor. Mas também, pessoal, tem fatores externos relevantes, tá bom? Então, os fatores macroeconômicos, que todo mundo conhece, todo mundo sabe. O principal deles é o crescimento da economia, juros, câmbio, inflação e desemprego, que estão todos eles juntos, né? Estão todos eles trabalhando de forma agregada. Então, num ambiente econômico de baixo crescimento do PIB, você tem, obviamente, provavelmente um público consumidor menor, um mercado menos aquecido. Então, se você está num processo de recessão da economia, talvez seja mais difícil você vender essa empresa, ou você vai vender por um preço menor. Os juros idem, tá, pessoal? Toda vez que aumenta juros, o valor das empresas cai, dado que o custo de capital é maior. Ou seja, para ter um retorno nesses investimentos, os compradores exigem um retorno maior também. Tá? Então, maiores juros, menor valuation. O câmbio também, tá, que é justamente a proporção de reais para o dólar. Pode ser também euro, dependendo do comprador. Se o comprador for europeu, o euro também, a cotação do euro vai ser relevante. Dados de inflação, ou seja, quanto que tem de aumento de preços na média da economia e como isso é repassado para o preço dos produtos ou dos serviços que são vendidos, são comercializados por essas empresas. E o desemprego também impacta a renda, então, do público consumidor, dele pagar pelos produtos e serviços que são vendidos pela companhia. Mas também tem aqui embaixo também, pessoal, os dados setoriais, né? Então, o histórico de crescimento do setor, ele é relevante. Então, é importante você estudar, conhecer muito bem o setor, estimar de forma correta o tamanho do mercado, qual é o tamanho dele, o quão fragmentado ele é, ou seja, quantas companhias existem nesse mercado, se já tem um player que é relevante, se tem alguém que seja dominante ou não, que é o item abaixo, né, justamente da competitividade, e a regulação do setor. Dando como exemplo, por exemplo, a gente tem ali o setor de energia, que é um setor bastante regulamentado, o setor bancário é bastante regulamentado. Então, por exemplo, uma transação entre instituições financeiras, isso precisa do aval do Banco Central. O Banco Central tem que ratificar as transações, tá? Não só o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas o Banco Central também nesse caso. Enfim, tem uma série de outros setores regulados, setor de saneamento, energia, como eu citei, enfim, tem uma série de outros setores que o, que o impacto, que os dados da regulação setorial são muito relevantes para a transação. Bom, dito isso, Eduardo, a gente tem aqui os desafios relacionados ao M&A das PMS, que tem a ver com um pouco de tudo que a gente já conversou. Então, esse aqui é um quadrinho resumo, Uhum. do que a gente traz o desafio e a dificuldade que está relacionada. Então, primeiro, o alinhamento do valuation. Se tem divergência entre comprador e vendedor, não tem negócio, não adianta, não tem milagre, tá, Eduardo? Então, o comprador quer pagar X, vendedor quer vender por Y, esquece, não tem negócio. Então, isso precisa ser
convergido, né? Tanto o valuation do comprador quanto do vendedor. Segundo ponto, que a gente também já comentou, as sinergias previstas. Bom, será que elas foram subestimadas? Será que elas foram superestimadas? Ou seja, quantificar da forma correta, como vai ser a empresa depois da transação, depois dessa aquisição. Terceiro ponto, o acesso a informações, né? Ou seja, você vai ter transparência e organização dos dados, tem muito a ver com o preparo da companhia. Então, isso também é muito importante. Então, você preparar a companhia para que o acesso à informação seja fácil, pelo comprador. Outro ponto, a velocidade desse processo, ou seja, se tem burocracia, se tem resistência interna, que pode gerar algum tipo de atraso. Eu comentei, por exemplo, você tem uma empresa lá com diversos sócios, alguns querem vender, os outros não querem vender, ou seja, pode ter certeza que a negociação vai se alongar porque alguns sócios não foram convencidos da venda. Então, essa velocidade de processo tem a ver com a burocracia e com a governança também das companhias. Outro ponto importantíssimo é a confiança entre as partes, tá? Isso ele é direcionado, ele é endereçado, na verdade, nos documentos não vinculantes ainda. Então, dentro de um contrato não vinculante de aquisição, no MOU, um memorando de entendimento, é, não pode existir uma cláusula que seja excessivamente protetiva ou excessivamente draconiana, né? Uma cláusula que vá claramente prejudicar uma das partes no pós-negociação, na efetivação dessa transação. Então, muito cuidado, contratem bons advogados para fazer isso para vocês, para analisarem essas cláusulas, para não ter nenhum tipo de excesso que depois vai gerar um problema futuro, seja para o comprador, seja para o vendedor. É, Outro ponto que tem a ver com sinergia é o planejamento dessa integração. Planejar a integração é uma coisa, executar a integração é outra, completamente diferente. Então, ter um time específico que execute essa integração para trazer as sinergias que foram esperadas é fundamental também, tá? Então, se você fizer isso de forma mal feita, o valor dessa transação pode ficar muito mais caro, pode ir por água abaixo. Outro ponto, penúltimo aqui, continuidade da gestão. Se a saída dos fundadores, dos executivos, de quem criou a empresa, de quem tocou ela durante muito tempo, vai ou não desestabilizar a companhia. Ou seja, tem a ver também com a governança, né? Que você preparar a companhia, trazer um sucessor, etc., para que essa saída não gere nenhum tipo de ruptura, tá? Nenhum tipo, sempre a ruptura num processo de M&A, de fusão e aquisição, é um problema, ele se torna um problema. E por fim, as cláusulas contratuais, que é a cláusula de pagamento futuro, ou seja, você desenhar tudo com antecedência para que no momento de chegar a data de executar esse contrato, tudo seja resolvido sem nenhum tipo de conflito, depois de feito a assinatura e o fechamento, né, o signing e o closing. Bom, Eduardo, passando, eh, aqui a gente já traz um pouquinho, além do M&A, um pouquinho da visão de captação de recursos, tá bom? Do lado Uhum. esquerdo ali, falando um pouquinho do M&A, pessoal. Então, o que que é importante no M&A pensando pelo vendedor, pelo lado do vendedor, num processo de venda? Potencial de sinergias que a gente comentou, o crescimento, ou seja, cross-sell, venda de mais produtos e serviços na base de clientes, o upsell, mesma coisa, né? Você aumentar o valor pago por esse tipo de cliente, trazer uma liquidez patrimonial, ou seja, no processo de venda, quanto que vai para o bolso de efetivamente dos sócios, trazer também essa estratégia de exit dos sócios, caso eles estejam se aposentando, se desligando, e a transferência de controle e sucessão. Então, isso é um pouquinho diferente do que o processo de captação. Então, eu comentei que você pode trazer inovação, trazer para dentro de casa uma expertise sem necessariamente fazer a compra de 100%. E daí a gente vai para o lado direito aqui do slide, que é pensando numa captação de recurso. Por exemplo, você pode fazer uma rodada de captação para expansão, para desenvolver um novo produto, para ampliar time, melhorar o marketing, entrar em novos canais. E para isso, obviamente, você não precisa fazer uma venda de 100%. Você pode vender 10, 15, 20% da companhia e esse recurso você dá um salto muito grande de crescimento. Outro ponto importante na captação é a diluição parcial dos sócios. Como eu disse, você não vai vender 100%, você vai fazer uma venda ali de 10, 15, 20, 30% da companhia e continuar com o controle. Ou seja, quem criou a companhia, quem fundou a companhia, permanece como principal executivo, como o condutor desse negócio. Outro ponto é a retenção do controle pela empresa, que justamente tem a ver com a diluição. Então, se você tiver uma diluição menor, você mantém o controle da empresa e dos seus controladores originais. Outro ponto é buscar o smart money, ou seja, você se conectar, trazer recurso de uma companhia, de uma empresa ou de um investidor que faça sentido para você ampliar sua rede de contatos, melhorar seu know-how, aprimorar sua governança. E por fim, o último ponto é o fortalecimento da estrutura
para um valuation futuro. Então, normalmente é feito um primeiro round de captação no valuation X, ela vai para um outro round no valuation que é 2, 3, 4x, e por aí vai. Em cada nova rodada de captação, você tem um aumento de valor da empresa, claro, que desde que a companhia cresça e traga resultados, né? Se a companhia estagnar, os rounds futuros, eles não vão vir, ou vão vir com down round, que a gente chama, que é com valuation inferior ao da rodada inicial, ou da rodada anterior, tá bom? Bom, isso aqui é um pouquinho da Bom, captação. E outra coisa importante é como a gente vê o pós-M&A, ou seja, passamos pelo processo de originação, negociação, proposta, due diligence, assinatura e fechamento. E o que que é importante no pós-deal, né? Então, após o M&A, a gente tem alguns pontos de atenção que é super importante você monitorar. Primeiro, e mais óbvio que está aqui do lado esquerdo, em verdinho, é acompanhar os resultados. Ou seja, fiz a aquisição, o resultado que era esperado, que era estimado de eu consolidar, ele veio? Não veio por quê? Então, é fundamental acompanhar os resultados dessa adquirida depois da transação. Segundo ponto, em azul escuro, uniformizar o conhecimento, ou seja, quem comprou tem que ter o mesmo nível de informação que quem vendeu. Eles têm que uniformizar o nível de informação com relação à operação, com relação, enfim, aos clientes, ao dia a dia da companhia, da mesma forma que o vendedor, né, num processo de venda. Então, isso também é super importante. Terceiro ponto, em azul claro, gerenciar as expectativas, ou seja, se aquilo que foi desenhado está sendo efetivamente entregue, com relação à sinergia, com relação a crescimento, cross-sell, etc. E o último ponto é aprimorar a governança, ou seja, ter os sócios cuidando e aprimorando cada vez mais, não só a gestão, mas as relações ali entre diretoria, entre conselho, se ela tiver conselho, entre auditores, entre colaboradores, enfim, melhorar de forma global a governança. Esses aqui são os 4 pontos que são super relevantes, para você ter atenção no M&A, tá bom? Passando um pouquinho, Eduardo, agora a gente já entra nos dados do M&A no Brasil, tá bom? Do lado esquerdo, em verde, número de transações, com o histórico dos últimos 5 anos, mais primeiro tri desse ano. E do lado direito, o volume financeiro em bilhões de reais. Então, se você olhar o histórico, a fonte é o TTR Data, tá, pessoal? Se você olhar o histórico de transações, a gente veio ali 2019 e 20, em torno de 1.600 transações de M&A. Teve um boom pós-pandemia, né, pós-início da pandemia, que foi 2020, então esse número saltou para 2.500 transações. Depois ele se acomodou ali em 2022 e veio caindo desde então, tá, pessoal? Então esse é um pouquinho do histórico recente de transações. Obviamente, essa fonte só traz transações que foram divulgadas, tá? Tem uma série de transações que não estão aqui, que não foram divulgadas, tá? Então essa é a forma como esse dado é coletado. E, por outro lado, do lado direito aqui do slide, trazendo um volume, 2019 e 20 ficaram relativamente próximos. 2021, que foi o recorde de transações no Brasil, esse número atingiu 789 bilhões de reais, é um número muito grande, muito relevante. A partir de 2022, ele caiu para basicamente o mesmo patamar de 2020, caiu novamente em 2023, e em 2024 ele subiu um pouquinho, dado que a base de 2023 era muito baixa, tá? Esses 167 bilhões é um valor realmente muito, muito baixo. Então, esse é um pouquinho de como performaram os M&As no Brasil nos últimos anos. Passando para as captações, a gente teve um cenário parecido. Então, ali em 2019 e 20, em torno de 600 transações. 2021 subiu para 1.000 transações. 2022, 1.100 transações. E depois, nos últimos 3 anos, caiu também, tá? Então, 650 em 2023, perto de 500 em 2024. E o primeiro tri desse ano, um pouco mais de 100 transações. Embaixo desses gráficos, pessoal, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá quanto que isso representa em relação ao volume do slide anterior e ao número do slide anterior, dos M&As. Então, uhum, pegando aqui como exemplo só o primeiro trimestre de 2025, esse 39% representa que o número de transações de captação de recursos foi 39% do número de M&As. Tá? Aqui do sim, lado direito, a volumetria de transações, o cenário foi também bastante impactado, né? Tem a ver com o aumento de juros, né, Eduardo? Então a gente sai ali de sim. 189 bilhões de reais em 2019, caiu em 2020, voltou a subir em 2021, depois só caiu nos próximos anos. Então, por exemplo, 10 bilhões de reais aqui do lado direito, no primeiro trimestre de 25, representou 1/3 do volume de M&As que a gente teve no Brasil, tá bom? Ou seja, a volumetria aqui de transações de M&A
sempre supera a volumetria de captações, tá bom? Então, normalmente ele é entre 20% e 40%, normalmente, da volumetria de transações, de captações em relação aos M&As. Sim, Seguindo, pessoal, a gente tem aqui dois gráficos que são bastante interessantes, ou seja, a captação é sim uma alternativa, tá bom, para as empresas, então ela não precisa partir para uma venda de 100%, né, para um M&A, para um processo de compra e venda. Então, se vocês repararem do lado esquerdo, a gente tem um estudo que é da Startups Mindcap, 2024, um estudo bem recente com mais de 100 fundadores de startups no Brasil, é, que traz que o seguinte, dessas mais de 100 fundadores de startup, 41% das startups não receberam investimento. Ou seja, se você conhece, ou se você possui ou quer montar uma startup para fazer uma captação, saiba que a sua chance de captar, segundo esse estudo, é de 60%, tá? Então, 40% das startups não captaram. Ou seja, além disso, 36 foram aceleradas, algumas receberam aporte seed, que é um aporte semente, 7% foram para o Series A, que é um aporte maior, que é posterior ao semente, ao seed, e só 1% dessas mais de 100 fundadores de startups comentaram que eles ultrapassaram o Series B, tá? Que é uma fase mais madura, mais late stage de captação, tá bom? O Antônio perguntou aqui se tem algum fator relevante, além de aumento dos juros, para esse número de transações cair drasticamente. Tem, Antônio. Então, além do aumento de juros, que ele impacta bastante o valuation dessas empresas, você tem o cenário externo, que também impactou. Então, por exemplo, guerra da Rússia e Ucrânia, é, enfim, guerra ali no Oriente Médio, ou seja, todo momento de instabilidade, Antônio, ele vai impactar no número e volume de transações. E a gente juntou esses dois fatores nos últimos anos, né? Então, aumento de juros aqui no Brasil, que é consequência do aumento da inflação, e um cenário externo mais conturbado, ou seja, saindo potenciais compradores gringos, tá? Então, o número de investidores gringos que participaram de rodadas de captação no Brasil ou o processo de M&A no Brasil diminuiu bastante nos últimos anos, tá bom? Mas vamos lá para o gráfico do lado direito. Aqui é um gráfico também importante que mostra um pouquinho o quão cruel que é captar recursos no Brasil, tá, Eduardo? Então a gente tem ali algumas fontes de dados, ou seja, a gente tem no Brasil cerca de 17 mil startups, sendo que além dessas 17 mil que estão ativas, a gente teve nos últimos anos mais de 8 mil que fecharam, ou seja, um número bastante grande, um número bem relevante. sim. Né? Então, as empresas entre janeiro de 2015 e setembro de 2024, ou seja, nesse período aí de 10 anos, mais de 8 mil startups fecharam, mas ainda a gente permanece com mais de 16 mil que estão ativas. Dessas startups, pessoal, a gente tem só 35%, ou seja, é próximo do lado aqui do lado esquerdo, que é de 41% que não recebeu aporte. A gente aqui tem do lado direito 35% que receberam aporte, tá? Dos 35% que receberam aporte, desse número, cerca de 10% desse número que recebeu aporte teve aporte com Venture Capital ou Corporate Venture Capital, com CVCs. Ou seja, a gente sai lá de cerca de 6 mil startups que receberam aporte para um número próximo de 600 que receberam aporte de investidores institucionais. Dessas que receberam aporte de Venture Capital e investidores institucionais, só 3% receberam aporte de Private Equity, que é um cheque maior do que na etapa anterior, do azul escuro. Uhum. Além disso, a gente teve, além desses 3% de private equity, a gente teve 1%, só 1%, cerca de 60 startups no Brasil, que ultrapassaram o Series C, tá? Que é o investimento late stage, também são cheques maiores. E por fim, para chegar no status de unicórnio, o Brasil tem hoje 22 unicórnios, que é menos de 0,5%, tá? 0,5% das startups que receberam investimento no Brasil. Ou seja, a captação é uma alternativa para as empresas? Sim, é uma alternativa. Mas esse funil aqui, ele é muito cruel com as empresas que nasceram exclusivamente para Hum. captar recursos. Fala assim, não, beleza, tem uma ideia, o meu objetivo é captar recursos. Não, o seu objetivo primeiro é trazer cliente pagante. Então, ter cliente pagante, ter uma carteira de clientes, trazer rentabilidade, aí sim você vai buscar um investidor para acelerar o seu Escalar o crescimento. negócio, né? Escalar o Ter negócio, ser exato, um Eduardo. negócio minimamente escalável, né? Ter- Então, Exatamente, Eduardo. Então, para os fundadores que têm essa ideia de constituir uma empresa para captar, o caminho é bastante complicado, viu, pessoal? Não é fácil.
Uma pergunta aqui que Thiago surgiu tem uma pergunta, eu vou responder, tá, Thiago? é, talvez mais em stress debit, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido, talvez seja uma avaliação oportunística, eu não sei, né? Vamos deixar o professor responder. Vamos lá, Eduardo. Ó, o Thiago perguntou se tem algum ponto para empresas em recuperação judicial, tá? Pode ser RJ ou RE, tá? Thiago, pode ser recuperação judicial ou extrajudicial. Normalmente, Thiago, você tem situações em que é possível você fazer a venda dessa empresa em recuperação judicial, desde que o tamanho que ela tem de dívida não é maior do que o valor dos ativos, tá bom? Vou dar um exemplo para você. Se você tem uma empresa que tem lá, sei lá, 100 milhões de receita e ela tem uma dívida de 150 milhões, esquece, meu cara, não tem comprador para esse tipo de ativo, tá? Então, existe um limite, tem um patamar ali, é, não é fácil de chegar, tá? É muito baseado em sinergia, em crescimento, mas é possível sim fazer venda de empresa em recuperação judicial, mas desde que a corda não esteja muito esticada, né? Não esteja estourada. Então, se ela tem ali ativos, tem uma linda uma carteira de clientes, tem receita, é possível você recuperar essa empresa via sinergia, então aproveitando a carteira de clientes, melhorando o processo, a operação, os processos, aprimorando os serviços, os produtos. Então é possível fazer essa venda sim. A captação para empresas em recuperação judicial é impossível, tá, Thiago? Captação não existe, Acho que tem que ser, tá? aí tem via instrumento de dívida, né? Eu respondi ali talvez de uma forma Isso, diferente, mas talvez o mecanismo seja via instrumento de dívidas em créditos estressados, né? Esse nicho de mercado exato. para tentar recuperar e aí sim avançar para um M&A. É isso mesmo, Eduardo. É o que a gente chama de distressed assets, né? Você tem uma turma especialista nisso que compra empresas em RJ para fazer a recuperação, a reestruturação. Bom, chegando no final aqui já, Eduardo, então o E momento pegando entre só, pensar. Claro, desculpa aqui, mas falei que eu ia colocar alguns ganchos aqui, porque é muito comum a gente ter aqui também alguns participantes que não são alunos, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Uma das matérias que eu mais gostei, mais aprendi ali, talvez tivesse direcionado minha carreira muito antes para isso, mas tem uma matéria em finanças corporativas, né, investment banking, que se chama isso. justamente reestruturação de empresas, que a gente vai olhar justamente para esse lado de algumas análises, de alguns balanços, de como fazer essa reestruturação, trazer um pouco disso, que é o ponto que o professor acabou de colocar ali, nessa situação de reestruturação, enfim, por vários motivos, né? Não necessariamente só para uma RJ, né? Tem outros motivos ali Isso. também, mas é uma matéria, cara, espetacular que a gente tem dentro da grade dos nossos cursos aqui. Fica o convite aqui para quem quiser conhecer mais depois, podem procurar aqui os nossos sites, nossos meios de comunicação e a gente trazer mais informações a respeito disso. Vai lá, Leone, tá contigo. Perfeito, Eduardo. Então eu vou ler o que está no título aqui, pessoal. Então, o momento entre pensar e realizar o M&A, ele é muito complexo, tá? Então, a gente passou alguns slides, mas na prática, pessoal, assim, eu estou falando de um ano de trabalho, assim, negociações homéricas, que vocês não têm ideia. Mas é que é muito gratificante, é muito divertido você concluir uma transação. Então, o momento é complexo, então contem com especialistas nessa jornada, tá? Então, tanto um advisor, né, um assessor financeiro estratégico, como o Money Minds, tem uma série de outros que atuam aqui no Brasil. E tem alguns aprendizados que estão resumidos nesses três quadros. Então, começando pela esquerda. É importante você conhecer diversos casos de sucesso, mas também de fracasso. Então, as lições aprendidas são muito importantes nos M&As. Então, entender o que deu certo, o que deu errado. E quando você traz para a mesa um assessor, um escritório, um advogado que passou por diversos processos, tanto de sucesso quanto de fracasso, eles já sabem os caminhos melhores para serem seguidos tanto no M&A quanto na captação. Tanto trazendo um comprador, quanto trazendo um novo investidor. Tá bom? Então, isso é fundamental. Trazer um especialista, porque ele vai conhecer certamente diversos casos de sucesso e fracasso. Passando para o meio do slide, você avançar no suporte das partes na negociação. Então, o Eduardo comentou: poxa, mas vocês fazem o cálculo de sinergia, vocês fazem estimativa de ganho, estimativa de cross-sell, etc., ganho tributário nessas transações? Sim. Então, a gente não só encaminha os dados que são necessários para a negociação, mas a gente pega na mão realmente dos sócios vendedores, dos compradores,
para mostrar realmente os benefícios, como aqueles fatores internos e externos que eu comentei, como que eles impactam nessa transação e na tomada de decisão dos 2 lados. Então, esse papel é fundamental na negociação. E por fim, do lado direito aqui, tem um time que seja preparado e ágil, né, para atuar. Então a gente traz aqui que o insucesso nas primeiras tentativas pode ser a razão do sucesso nas seguintes. Então é muito importante persistir, ter as pessoas juntas, as pessoas preparadas e engajadas para que essa transação seja feita com o menor atrito, a menor fricção possível e que traga, enfim, satisfação e felicidade tanto para o comprador quanto para o vendedor, tá? Então por isso que é importantíssimo trazer o especialista para ajudar nesse processo que não é um processo rápido, é um processo longo. Agora passando assim, Eduardo, para o último slide, que a gente espera de um time que trabalha com M&A? Então, a gente tem alguns tipos de perfil, que podem trabalhar com M&A. O importante é você ter um perfil que seja multidisciplinar com essas 3 qualificações que eu acho importantíssimas, tá? A primeira é expertise em contabilidade e finanças. Então, a FIA tem um MBA muito bom em contabilidade e finanças, né, Eduardo? Então, Sim, acho que é importantíssimo vocês conhecerem demonstração financeira, entenderem de balanço, que é tão importante quanto uma demonstração de resultado, fluxo de caixa, projeção, valuation, tudo isso é super importante para você fazer uma negociação e trabalhar, atuar com M&A de forma preparada. Segundo, aqui no meio, pessoal, ter também conhecimento de direito, direito societário especificamente. Então, quando você está avaliando uma proposta, um contrato de compra e venda, os aditivos, anexos, etc., isso vai ajudar muito você a sair daquelas pegadinhas que são cláusulas que uma vírgula para lá, uma vírgula para cá, pode representar uma tragédia tanto para o comprador quanto para o vendedor. Então, fugir um pouco dessas cláusulas, conhecer contratos. Então, por exemplo, eu já vi mais de 50 contratos de compra e venda facilmente. Contrato de investimento próximo disso, talvez um pouco menos, mas conhecer, entender as cláusulas, saber exatamente o que que é justo, então entender o que é tag along, o que é drag along, o que que é direito de preferência, liquidation preference, que é o direito de liquidez. Ou seja, tem uma série de coisas que vão impactar, obviamente, no pós-deal, né, no dia seguinte, de uma transação cujas cláusulas não foram bem estruturadas e bem redigidas. Então, também conte com advogados que conheçam de M&A, tá bom? E no último aqui do lado direito é uma capacidade de comunicação e negociação. Então, não basta conhecer os números, né, Eduardo? Você precisa saber comunicar os números, explicar o que está ali, sim, detalhar, ou seja, você vai estar muitas vezes negociando com o dono da empresa, o fundador da empresa, um cara que está lá há 50 anos, e você, por meio da comunicação, você tem que absorver o máximo de conhecimento possível para repassar para o comprador, né? Então, se eu estou atuando com o vendedor, eu vou absorver meu conhecimento junto com o vendedor para repassar o que eu acho relevante, fazendo os filtros, obviamente, que são necessários, para atrair o comprador e para ajudar o comprador também a ter esse mesmo entendimento que o vendedor. Então, frase final aqui: caso não tenham os conhecimentos, busquem uma especialização. Então, a FIA é amplamente reconhecida pelos cursos, pela tradição dela. E acho que esses aqui são os 3 pilares que são fundamentais para você trabalhar e atuar em M&A. Acho que é um pouco disso, tá, Eduardo? Então, por fim, só falando de Money Minds, a gente, como eu comentei, é uma assessoria financeira estratégica que busca gerar valor para compradores e vendedores por meio de M&A, fusão, aquisição, captação, entre outros. Aqui estão os 2 sócios fundadores, eu e Fabrini. Eu atuei em uma série de companhias abertas a vida inteira. Então, eu trabalhei na B3, na Bolsa de Valores, na Sinqia, na CSU, na Itaúsa, na TOTS e sou conselheiro anjo também da PUC Angels. E o Fabrini, eu conheci na Sinqia, ele foi diretor financeiro e hoje ele atua na Serasa Experian. Então, esse é um pouquinho do conhecimento. Juntos, a gente tem mais de 35 anos de atuação em M&A, em fusões e aquisições. Aqui são os 3 pilares nossos da Money Minds: o M&A, que é compra e venda, assessoria, que é para captação, valuation, entre outros, que é advisory no centro, e ventures, que são os investimentos nossos, meu e do Fabrini, em algumas startups de tecnologia. Juntos, a gente já fez mais de 30 transações, que estão divulgadas aqui, e a gente atua com foco multissetorial no lower middle market, ou seja, empresas de qualquer setor, mas que tenham faturamento, receita anual a partir de 5 milhões de reais, tá, pessoal? Quem quiser me adicionar no LinkedIn, José Leone. Aqui estão meus contatos também. Fiquem à vontade para mandar e-mail para mim, para também se quiserem me adicionar no WhatsApp. Fique à vontade e siga a Money Minds nas redes sociais. A gente tem canais, perfis no LinkedIn, no Instagram, TikTok e YouTube, tá bom?
Era isso, Eduardo. Muito bom. Não, Querem muito voltar bom, algum Leone. slide? Muito bom. Se o pessoal tiver alguma dúvida, aí a gente tem alguns minutinhos, alguma outra pergunta, né? A gente passou aqui alguns minutinhos, aí se dá uma última finalização aqui. Mas eu sempre peço aqui, Leone, enquanto a gente aguarda aqui, acho que o pessoal trocou bastante durante a apresentação aqui no chat nas Sim. perguntas, né? Mas eu sempre peço aqui uma indicação de um livro, ou que você esteja lendo agora, ou que você leu, foi muito importante, eu acho que te chama atenção, pode ser dentro da área de negócios, enfim, ou algum outro. Mas ó, se você quiser deixar alguma recomendação, é muito bem-vinda aqui para a turma. Opa. Tem um muito bom, pessoal, que eu recomendo. Esse eu aprendi na graduação, lá na USP. Indico o meu. A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro eu recomendo para todo mundo, tá? Ele fala basicamente o seguinte: se você atua no Oceano Vermelho, ou seja, no mercado que é extremamente competitivo, que as pessoas, que as empresas briguem por preço, busque algum tipo de diferenciação para você partir para um Oceano Azul, porque daí você torna a sua concorrência irrelevante. Vai ter uma entrega de valor que é muito superior, você vai poder cobrar mais caro pelo seu produto e serviço. Isso, estratégia do Oceano Azul, perfeito, Eduardo. E com isso você consegue navegar com muito mais tranquilidade, deixando os concorrentes para trás. Então a estratégia do Oceano Azul é muito bom, recomendo leitura. Show, show. Olha, novamente, muito Ah, eu não obrigado. respondi, né? Veio uma pergunta É, Do Israel que eu não respondi. Vamos lá, posso fazer uma Israel. pergunta pelo Na microfone? avaliação. Oi? Pode seguir, pode seguir. Essa última aqui do Israel, pode perguntar. Tá. Na avaliação de uma startup early stage, como efetuar o valuation? Qual a melhor estratégia, metodologia e o que valorizar e quais pontos de atenção? Israel, diferente de uma empresa madura, a startup ela tem um risco que é muito, muito elevado, tá? Então, é uma empresa ali que não se consolidou ainda, muitas vezes ela não atingiu o break-even, não atingiu lucratividade, e a forma de você avaliar essa startup, você faz um valuation reverso, tá? Você faz o seguinte: quanto de capital eu necessito para chegar no próximo estágio? Tá? A partir desse tamanho do capital que ela necessita, você calcula a diluição. E o valuation vai ser o tanto de capital dividido por essa diluição. Tá? Então, o valuation vai ser consequência do tamanho do cheque e não a causa do tamanho do cheque. Tá? Então, por exemplo, se uma empresa quer captar 10 milhões de reais, para vender 10% dela, ela está com valuation de 100 milhões de reais, certo? Então você faz a conta inversa. Qual é o tamanho de cheque para ela chegar no próximo estágio e divide pelo percentual do capital que está sendo vendido. Ficou claro? Tem uma Show, pergunta show. do Luca? O Lucas quer fazer desculpa, quer fazer uma Luca, pergunta? Pode abrir, Lucas. Opa, boa noite, tudo bem? Vocês estão me escutando tudo bem? jóia. Sim, Legal. Eu queria saber mais ou menos como que vocês fazem para conseguir, não a garantir é uma palavra muito forte, né? Mas tentar garantir uma sinergia depois dessa compra, porque muitas empresas, pelo que eu venho estudado, têm a dificuldade de realmente fazer com que essa sinergia funcione e acaba dando problema. Então, por exemplo, um caso que é mais famoso, por exemplo, da Ben Jerry's e da Unilever, que por sim. conta de questão cultural acabou não se dando tão bem. E aí eu queria saber se vocês têm algum método, como que vocês fazem para tentar entender melhor se vai realmente funcionar essa sinergia, sabe? Perfeito, Luca. Muito boa pergunta, obrigado. É, bom, a cultura ela é intransponível, tá, Luca? Então, se você tem culturas que são muito diversas, pode ter certeza que a transação não vai funcionar. Então, é por isso que importantíssimo você ter o alinhamento entre os sócios, conhecer as equipes e integrar as equipes, tá bom? Mas uma das formas de você fazer essa integração, você pode contratar uma empresa de consultoria que é especialista em integração. Então, existem empresas que fazem isso, tá? Ou, acho que talvez o melhor método que eu conheço de fazer uma integração bem feita é tendo expertise, tendo histórico. Então, por exemplo, eu trabalhei na Sinqia, a Sinqia fez mais de 20 transações. Então, ela já tinha um método de integração, tá? De como integrar essas companhias. Trabalhei na TOTS também. A TOTS tem uma área que faz a transação, ela tem uma área de M&A para transação e uma área que faz a integração, tá? Então, ou seja, nada melhor do que expertise e ter efetuado, ter entendido, efetuado
diversas transações, ter ganho expertise, criado um método para fazer essa integração de forma bem feita, tá bom? Na primeira vez nunca vai dar certo, tá, Luca? Então traga alguém de fora, traga um integrador, uma consultoria que vai te ajudar. Mas depois que você criou a metodologia e fez lá 5, 6 transações, pode ter certeza que fica muito mais fácil você integrar e trazer a sinergia esperada. Perfeito. Show. Muito obrigado. Obrigado, eu. Se tiver tempo para a última pergunta aqui, Leone, o Vamos Edson lá. ele pergunta se vocês têm avaliado e, se sim, como que vocês têm endereçado o tema da reforma tributária e os impactos na modelagem financeira. Tá bom. Obrigado, viu, Edson, pela pergunta. Eu acho que é um pouco prematuro ainda, Edson, para a gente colocar isso nos modelos, tá? Do impacto da reforma tributária. Porque pensa assim, a reforma tributária, ela vai impactar tanto o comprador quanto o vendedor, tá? Então, mesmo a lucratividade do comprador, obviamente tendo uma mudança de alíquota, isso vai ser impactado. Só que o que está sendo muito discutido na reforma tributária, Edson, é a tributação sobre o consumo, né? O EVA, certo, Eduardo? E daí, pelo que eu andei conversando com uma série de advogados, contadores, etc., a forma que a gente tem de tributação, que é simples nacional, lucro presumido e lucro real, isso não muda para as empresas, mas muda a forma de arrecadação, pelo consumo. Então, por enquanto, a gente não tem endereçado, esses temas nas modelagens financeiras, mas quando for aprovado, e obviamente vai ter um período de transição, tá, Edson? Não vai ser imediato, não vai ser do dia para a noite. Ou seja, depois que isso for aprovado, passado o período de transição de regime, etc., daí sim a gente passa a incorporar nos modelos, tá? Por enquanto ainda é muito prematuro para a gente fazer isso. Show. Obrigado, viu, Leone? Obrigado a todos que nos Obrigado, eu. acompanharam até agora. Obrigado pela aula, pela apresentação. Foi muito bom. Fica o agradecimento e a gente faz uma próxima. Perfeito, pessoal, que agradeço, fico à disposição também. Sigam a Money Minds nas redes sociais e fiquem à vontade para me escrever, mandar e-mail. Estou à disposição, tá, Eduardo? Obrigado, obrigado. A gente combina assim. Até Joia. mais, Boa noite a pessoal. Boa todos. noite. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.